Dito no Apocalipse, eu vou dizer uma coisa. Os cientistas da NASA disseram que um imenso buraco negro pode sugar nosso sistema solar. O nosso sistema solar pode ser sugado por um imenso buraco negro e ser destruído. Todos os planetas, Júpiter, Saturno, Netuno, Marte, todos sugados pelo buraco negro e ser explodidos. E pode sugar também o nosso Sol. Pode acontecer conforme a Bíblia Sagrada diz. Eu acredito que nós estamos perto do juízo final, do Apocalipse. Por que não? Por que não ter fé em Deus? Na vinda de Jesus, do Messias? Vamos ver esses documentários. Se vocês tirar as dúvidas, se o mundo vai acabar. Como seria esse mundo? Asteroides caindo na Terra? Esse ano de 2020 estão caindo muitos meteoros na Terra, inclusive em Gramado, em Canela, estão caindo muitos asteroides. Quer dizer, asteroides não, meteoros. Mas os cientistas da NASA disseram que esse buraco negro gigantesco vai atrair muitos meteoros, muitos asteroides em direção à Terra. Asteroides que pode destruir a humanidade. Imagine, além do coronavírus matar a humanidade, será que esse negócio de acontecer tragédia atrás da outra, desde Brumadinho, em 2019 aconteceu a tragédia de Brumadinho, dos guris do Flamengo, a morte de Ricardo Boechat, Gabriel Diniz, a tragédia de 7 pessoas morreram no janeiro por tempestade, em 2020 a morte de 3 pessoas na cachoeira, das enchentes que aconteceu em Minas, as casas sendo derrubadas, de tempestades que aconteceu lá em Guarujá, que subterrou várias pessoas, tragédias atrás da outra. É como se tivesse espalhado para o mundo esse negócio de acontecer tragédias atrás da outra. Do Trump ter guerreado com os caras lá, quase deu a terceira guerra mundial, o Trump guerreou com os caras do Irã, não é? Que eu posso dizer? Que a humanidade está perdida, estamos perto do apocalipse, da ira de Deus. Quem já ouviu falar de um bebê que nasceu com uma cara de braba? Uma menina nasceu com cara de braba. Outros dizem que é a manifestação de Deus sobre a criança. Será que Deus está bravo com a humanidade? Vocês acham normal essa tragédia atrás da outra acontecer no ano passado e nesse ano de 2020? Será que vai cair um asteroide talvez nos Estados Unidos, em todo o mundo, em todos os países? Será que vai cair um asteroide em todos os países e fazer isso? Abrir uma cratera, destruir a cidade de Nova York, dos Estados Unidos inteiro, ou do Brasil, ou da China, ou do não sei mais aonde? Só o nosso universo tem bilhões e bilhões de asteroides em nossa galáxia. Quem não duvida que um desses possa cair na Terra? Nem todos os asteroides os cientistas sabem que estão vindo perto da Terra. Vocês sabiam disso? Quem não duvida que a próxima desgraça, além do coronavírus, seja asteroides caindo na Terra, destruindo a Terra, a humanidade? Porque a Bíblia diz, o mundo vai acabar com fogo. E se acabar com fogo, o que será da humanidade? Vocês acreditam em Deus? Vocês acreditam que existe o outro lado da vida? É bom acreditar, porque se Jesus vier, você não vai se salvar. E esses asteroides vão destruir a humanidade. E quando as pessoas estiverem mortas, para onde vão? É bom fazer coisas boas na Terra, ajudar os outros, doar álcool em gel para os médicos, doar máscaras, ajudar os mendigos que estão passando fome, não só os mendigos, como as pessoas. Senão esse mundo vai acabar. Senão esse será o fim da humanidade. Vocês estão duvidando da Bíblia, estão duvidando de Deus, estão duvidando do Apocalipse? Olha o que está acontecendo, o coronavírus está matando milhões e milhões de pessoas pelo mundo todo. E a propósito, fiquem em casa, hein? Não saiam pra rua, se cuidem. E eu quero dizer para vocês, como não acreditar que estão perto do final do tempo, na vida de Jesus, na vinda do Messias Sagrado, Cristo Nosso Senhor? Por que não acreditar? Qual é a dúvida que vocês têm?
Então, eu falo aos que não acreditam em Deus, aos ateus, que eu quero, já que vocês não acreditam, ateus, que os cientistas da NASA disseram que vem um imenso buraco negro no nosso universo, vai sugar todos os planetas e atrair muitos asteroides para a Terra. Estão duvidando de mostrar esse documentário para vocês, vão ficar horrorizados. A grande preocupação é que podem existir muitos outros buracos negros próximos à Terra que ainda não foram descobertos, mais do que se imaginava anteriormente. Pior ainda, os buracos negros são capazes de se deslocar a velocidades absurdas. Voando pelo espaço a incríveis 8 milhões de quilômetros por hora. É possível que um buraco negro esteja se movendo no espaço na nossa direção nesse momento. E até que isso comece a nos afetar gravitacionalmente, ninguém vai saber que ele existe. Não teremos muitos avisos se e quando formos atacados por um buraco negro. Os astrônomos calcularam que só seria possível detectar a presença deles fora do nosso sistema solar quando eles estivessem a apenas 800 dias de distância. Nosso primeiro aviso pode ser quando ele chegar à nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma região do espaço localizada na periferia do nosso sistema solar. É como um campo minado galáctico que contém bilhões de cometas gelados. Muitos deles são grandes o suficiente para destruir um planeta. Os corpos da nuvem de Oort que não fossem devorados diretamente pelo buraco negro seriam jogados em várias direções, alguns em direção ao sistema solar interior e à própria Terra. Se o buraco negro seguir essa direção durante 2 terríveis anos, a Terra e seus planetas vizinhos serão bombardeados por cometas gigantes. Imagine se houvesse uma chuva de cometas no sistema solar interior. Colidindo com a Terra e causando enormes danos, na verdade, podem ocorrer extinções em massa por esse motivo. Depois de percorrer os campos de cometas da nuvem de Oort e do cinturão de Kuiper, o buraco negro vai chegar aos gigantes gasosos do sistema solar externo. A apenas 3 dias da Terra, ele vai devorar o planeta Júpiter e lançar um novo horror sobre nós. Na verdade, se ele se aproximar de Júpiter, ou mesmo se ele colidir com Júpiter, pode começar a puxar a matéria, emitindo fortes raios-x, fortes raios gama e todos os tipos de radiação. Isso será reemitido, às vezes até em jatos. Jatos altamente energéticos em colunas. Parece um saber de luz de Guerra das Estrelas que sai do buraco negro. Esses feixes gigantes de sabre de luz ou jatos de acreção sairão do buraco negro a milhões de quilômetros em direção ao espaço. Se passar perto de nós, seremos incinerados. Mesmo se escaparmos do jato de acreção, o buraco negro pode chegar à Terra 3 dias depois de devorar Júpiter. Se ele chegasse perto da Terra, seria uma grande catástrofe. No início, sentiremos os efeitos da atração gravitacional do buraco negro, como o efeito que a Lua tem sobre a Terra, mas absurdamente maior. Nós poderíamos ter marés enormes, ter maremotos gerando tsunamis que engoliriam os continentes. Conforme o buraco negro for se aproximando, a atração gravitacional vai aumentar, envolvendo o planeta em si, fazendo com que sua crosta se estique e rasgue. Seriam terremotos, vulcões... tudo em uma escala nunca vista antes. Finalmente ele chegará perto o suficiente para devorar o nosso planeta. Concluindo, a atmosfera seria completamente arrancada e a Terra seria destruída. Ele poderia devorar o nosso planeta inteiro, ia simplesmente engolir, não ia ter mais nenhum vestígio da Terra. Qualquer humano que sobrevivesse a essa catástrofe seria puxado a uma velocidade espantosa para dentro do buraco negro. Poderiam acontecer algumas coisas se chegássemos muito perto de um buraco negro ou se ele se aproximasse muito de nós. E nenhuma delas seria boa. Ou seríamos destruídos ou sugados para dentro dele. Quando nos aproximamos do buraco negro, a atração gravitacional é absurdamente intensificada e localizada, o que faz com que a cabeça seja sugada em direção ao buraco mais rápido do que os pés. Seríamos esticados feito um espaguete enquanto estivéssemos caindo. Qualquer humano que milagrosamente sobrevivesse estaria no lugar mais estranho do universo, diferente de tudo que podemos imaginar. Os matemáticos chamam isso de singularidade, onde toda a lógica que conhecemos não existe, onde a própria existência é redefinida.
Eu acho que os buracos negros são bem complexos por um motivo. Eles têm aquilo que chamamos de horizonte de eventos, que se for cruzado, boa sorte, não tenha mais volta. Aí encontramos aquela singularidade bem no centro desse buraco negro. Parte de nós acredita que as próprias leis da física se invalidam. Os papéis do espaço e do tempo são trocados. Quando a gente atravessa esse horizonte de eventos, o que chamamos de tempo se torna espaço. E o espaço se transforma em tempo. Seríamos imortais para sempre, mas presos em outra dimensão. Mas mesmo no caso de um buraco negro entrar no nosso sistema solar, há esperança para a Terra e para a humanidade. A destruição do nosso Sol pode paradoxalmente nos dar uma saída. O Sol não vai ficar quieto. Ele é muito grande e tem uma grande massa. Em uma batalha entre o Sol e um buraco negro, só existe um resultado possível. No fim, o buraco negro vai vencer e devorar o Sol. Mas no caos causado pela destruição do Sol, a Terra pode escapar das amarras gravitacionais e ser lançada para fora do sistema solar, começando uma jornada solitária pela galáxia. Seria uma morte longa e lenta para o mundo como conhecemos. A Terra sem o Sol seria como uma bola congelada presa no espaço. Pode não ser o fim das esperanças para a humanidade, porque o núcleo da Terra vai continuar fundido e aquecido por muitos bilhões de anos. Mesmo tendo 4 bilhões de anos, o núcleo de ferro fundido do nosso planeta ainda está sob uma temperatura de 5.400 graus Celsius, tão quente quanto a superfície do Sol. Seria preciso mais 100 bilhões de anos para esfriar e se solidificar. Nós teríamos a chance de cavar profundamente. Poderíamos cavar cidades e grandes cavernas no subsolo. A atmosfera congelaria e cairia na superfície como neve. Poderíamos coletar oxigênio e nitrogênio, retirar a neve da superfície, levá-la para baixo e teríamos ar para respirar. Poderíamos nos tornar uma espécie subterrânea. Independente de tudo, o número de seres humanos cairia drasticamente. Seria impossível sustentar 7 ou 8 bilhões de pessoas dessa forma. Os cientistas da NASA esperam que o buraco negro recém-descoberto passe pelo nosso sistema solar, deixando-o ileso. Se isso não acontecer, o nosso único futuro possível será viver no subsolo enquanto o nosso mundo atravessa a infinita escuridão do espaço. Talvez um dia ele entre em outro sistema solar, numa nova órbita, e se torne o planeta de uma estrela alienígena. Poderia a cidade Nova Jerusalém ser o único lugar isento da destruição global do Apocalipse anunciada no 6º selo? Talvez só o tempo tenha a resposta. E quais são os desastres descritos no 6º selo do Apocalipse? Fala de cataclismos e de fenômenos naturais, que também são destrutivos para a comunidade perseguida, mas que refletem de modo mais direto que é Deus quem controla a história, porque é Ele que, nesse caso, desencadeia os fenômenos naturais. Nos 4 primeiros cavaleiros, quem os desencadeia são os inimigos, mas nesse caso é Deus mesmo quem controla a natureza. Em toda a Terra vai haver um grande terremoto que dará origem ao começo desse cataclismo apocalíptico que marcará a diferença entre o fim dessa época, ou éon, e o novo éon, ou a vida eterna. Uma das teorias sobre Nova Jerusalém indicaria que essa comunidade também seria protegida desse último selo. Ela tem características geológicas em seu subterrâneo, onde se juntam placas de cobre, ferro e metais, que tornam a Terra mais forte para resistir a um tremor. Possíveis coincidências se ocultam entre os textos do Apocalipse. Será a natureza quem definirá o final dos tempos? Que segredos se escondem entre suas páginas em relação a terremotos e vulcões? A interpretação
interpretação de vários estudiosos da Bíblia sugere um cenário dramático na etapa mais destrutiva, que profetiza uma devastação planetária. O que é o Anel de Fogo? Porque alguns cientistas afirmam que nele poderia se desencadear uma destruição maciça e que coincide com a descrição do sexto selo. O significado do Anel de Fogo, que basicamente rodeia todas as costas pacíficas do Oceano Pacífico, é a colisão das placas. Nessas zonas de colisão de placas continentais e placas oceânicas ocorrem fenômenos vulcânicos e sísmicos. Isso coincide basicamente com o Cinturão de Fogo, o Anel de Fogo do Pacífico. De que modo estão mencionadas no livro do Apocalipse as consequências do sexto selo? Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será anulada.